Olá, corajosos! Sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Terror e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o meu relato. Vamos lá? Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de explicar para vocês que está uma chuva torrencial na minha cidade, então mesmo que eu trate o áudio, ainda vai ficar algum barulhinho, então já vou pedindo desculpa antecipadamente. Bom, pessoal, quando eu iniciei o Clube do Terror, eu deixei claro para as pessoas que seguiam naquele momento que o intuito da página do Instagram e do canal no YouTube era a gente ter uma troca ali de experiências, de histórias sobrenaturais, de pessoas que tiveram essas experiências ou que ainda têm. E foi assim que eu conheci várias pessoas e comecei a ter contato com histórias similares à minha. O relato que eu vou contar hoje aconteceu comigo, não foi com terceiros. E eu sempre relutei muito em me abrir e contar para os meus amigos, para os meus familiares, porque normalmente sempre tem aquela ideia, nossa, mas você estava delirando, não, mas sempre tentam achar uma lógica em algo que não tem explicação. Muitas pessoas já ouviram, já tiveram contato com o Sete Além. Talvez você que está assistindo esse vídeo agora nunca ouviu falar. O Sete Além trata-se de um mundo paralelo, como Stranger Things. Ele foi amplamente abordado e até hoje é muito abordado nas redes sociais devido a uma pessoa que teve coragem, né, de se expor, de ir lá e falar do contato que teve com essa realidade paralela. Agradeço muito. Eu não lembro aqui quem foi a pessoa que iniciou. Eu vi alguns relatos, mas eu não lembro exatamente quem foi que iniciou com esses debates. Mas eu agradeço muito, porque foi através de uma publicação falando do Sete Além que eu consegui compreender o que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de uns 6 anos de idade. Eu residia em Maringá, Paraná. E lá, todo ano acontecia uma exposição que eles chamavam de Expoingá. E nós chegamos muito eufóricos, que era assim um eventaço na época. E eu lembro que nós chegamos assim muito eufóricos, animados, queríamos brincar com todos os brinquedos, em todos os brinquedos. E eu lembro que eu pedi pro meu pai para andar numa roda gigante. E a fila era assim, astronômica, gente. Era uma fila gigantesca para andar nos brinquedos. Era uma super lotação, né? Toda aquela exposição. E nós estávamos ali esperando. E eu lembro que eu distraí um pouco, fiquei olhando os demais brinquedos e chegou um menino. Analisando hoje, eu ficaria um tanto confusa de ver um menino naquela idade, na mesma idade que eu tinha na época, aproximadamente uns 6 anos, ele usando roupas bem antigas. Ele usava uma boina, um short com suspensórios, bem antigo mesmo. Mas criança não presta atenção nisso, né? Criança é pura. E eu olhei assim pra ele e ele falou, olha, vamos lá do outro lado, tem outra roda gigante. Você não vai precisar ficar esperando tanto aqui. E eu meio que dei um perdido, vamos dizer assim. Eu dei um perdido no meu pai e fui com ele. É estranho que realmente ele me levou pro outro lado do parque e não tinha nada. Não tinha ninguém no outro lado do parque. E eu até pensei assim naquela ocasião de falar assim, olha, vou lá, vou chamar meus pais, meus irmãos, para eles conseguirem aproveitar esse lado do parque. E ele, não, só eu que sei daqui, dessa parte, e vamos ficar só a gente aqui, porque senão vai vir todo mundo pra cá. Eu, muito criança, muito assim, né, aluada, vamos dizer assim, porque eu tava deslumbrada com tudo aquilo, comecei a brincar. Mas reparando bem, eu lembro que todo momento eu ficava assim, gente, eu queria ter pais igual esse menino tem, porque ele está com os pais dele. E todos eles caracterizados com aquelas roupas assim, antigas, roupas de fato antigas, tipo assim, uma moda dos anos 60, 70. E eu olhava aquela família e eu via eles muito harmoniosos, eles eram muito gentis uns com os outros, e os pais, eles eram até bondosos demais. Eu lembro de pensar assim, poxa, meus pais poderiam ser iguais aos pais desse menino. Porque assim, todo pai coloca limite, né? Não vou, nem tudo sai dando para os filhos. E eu lembro que ele pedia tudo, ele pedia sorvete para os pais, ele pedia pipoca, e pedia para ir em todos os brinquedos, e os pais dele só acenavam e sorriam. E eu lembro que eu tava curtindo muito aquela ideia, porque a gente tava fazendo tudo sem limite, sabe? Um passe livre pra tudo.
E nisso, no mundo real, né, o meu pai estava louco junto com a minha mãe me procurando pelo parque, porque era gigante, era uma estrutura muito extensa, e eles estavam ali me procurando. Segundo os meus pais, eles me falaram que eles anunciaram nos palcos que tinham lá, dos shows, tinha pessoas que ficavam com caixa na frente das barracas lá, e eles pediam para as pessoas também anunciarem. Então, assim, foi anunciado no palco, foi anunciado nesses pontos autônomos, que eu havia me perdido, que eu estava vestindo tal roupa, assim, assim, e nada de me acharem. Ele até contactou os guardas da exposição, e assim, meu pai era muito conhecido na cidade, e era muito conhecido também pelas pessoas que estavam expondo ali. Então todo mundo sabia quem eu era, me conheciam também bastante, e assim, ninguém me encontrava. As pessoas andavam, ninguém me encontrava. E eu lembro que eu tava curtindo a noite maravilhosamente bem. Tava aproveitando e andava de montanha-russa, e eu andava de roda gigante, bate-bate, e eu conversando muito com esse menino. Mas ele não me falava quem ele era, eu lembro que os pais dele nos acompanhavam em tudo. E eles só sorriam. E eles eram extremamente, assim, como eu posso dizer, não era aquele cuidado, porque eu acredito que o cuidado ele sempre vem com um pouco de regras, né? Olha, não vão aí, vocês é bem perigoso para a idade de vocês. Olha, não façam isso, não tirem o sapato, porque eu tirei o sapato, ele também tirou o sapato dele. E eles só sorriam, tudo liberado, sabe? E chegou um dado momento que eu comecei até a achar assim, nossa, surreal, os pais assim. E a gente brincou em todos os brinquedos que tinham ali. E eu lembro perfeitamente, uma coisa que me marcou assim perfeitamente, foi a roda gigante. Porque a roda gigante que nós estávamos era uma roda gigante colorida, que eu estava com meu pai. E lá onde que ele me levou, era uma roda gigante toda amarela. E aquilo me gravou profundamente, que eu andei com ele Eu andei com ele, né? Andei assim, né? Eu subi e fiz todo o percurso da roda gigante com o menino. E eu lembro que a gente brincou em tudo e a gente começou a fazer brincadeiras de criança. Pega-pega, esconde-esconde e tudo. E aí ele falou assim, olha, vamos brincar de esconde-esconde. E tava pra mim assim, passou assim umas 2 horas. Na minha cabeça tinha passado ou menos. 1, 2 horas estourando, né? E eu lembro que eu falei, tá. Ele falou assim, olha, agora você vai contar. Vai começar com você contando. Eu falei, não, vamos tirar par ou ímpar. E ele falou, tá bom. Aí a gente tirou par ou ímpar. E eu ganhei. Então ele que teria que contar. Mesmo assim, ele falou pra eu contar. Ah, vamos lá, eu te apresentei esse lugar aqui, assim, então conta você. E eu falei, beleza. E eu fui contar. E eu comecei a contar, né? Fechei os olhos, comecei a contar. E de repente eu sinto a mão me puxando. Uma mão me puxando e eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, já estava de dia. Já estava claro o dia. Para vocês entenderem melhor, eu fiquei basicamente a noite inteira nesse local. E quando meu pai me achou, ele me pegou, me abraçou. Quem me puxou foi meu pai. E quando ele me puxou, eu olhei, já tinha amanhecido o dia. E eu olhei, não tinha nada, não tinha nenhuma estrutura. Porque quando eu comecei a contar, eu fui para o canto de uma barraca. E eu lembro perfeitamente, chão, tava um pouco molhada onde eu tava, porque, não sei, tava molhado, não me lembro bem, mas era assim, era o fundo de uma barraca, como se fosse uma barraca de circo, sabe? Tava ali, o chão tava molhado, eu lembro perfeitamente de tudo. Atrás, na lateral, assim, eu tinha visão da roda gigante, eu tinha visão daquelas barracas de pescaria, enfim. E eu virei para contar. E quando o meu pai me achou, que ele me puxou, que eu olhei, que eu vi tudo claro, eu não vi nada, nenhuma estrutura. Eu não vi a roda gigante, eu não vi absolutamente nada. Eu estava em um lado muito afastado do parque, muito afastado, porém que não tinha nada, e eu estava escorado no pé de uma caixa d'água. Eu estava contando no pé de uma caixa d'água. E eu lembro que o meu pai, o que você está fazendo aqui? A gente procurou você. Meu pai estava desesperado, gente. Meu pai já era exagerado por natureza, mas ele estava assim,
desesperado. E junto com ele estava um rapaz que era responsável, acho que pela segurança do parque, né? Porque nessa exposição eles montavam esse parque. Eu não me lembro bem se era um parque de diversões chamado Ita, eu não me lembro bem. Mas eu lembro que era um parque de diversões e esse rapaz era um dos responsáveis. Eu não sei se era no guarda ou se ele trabalhava lá, tudo. E meu pai perguntou, o que você estava fazendo? A gente procurou você a noite inteira. Fez aquele drama todo, aquele escândalo, com toda a razão, né? Não vou tirar isso, meu pai estava certo, ele estava com toda a razão de estar desesperado, porque, enfim, ele pensou que eu havia sido sequestrada. E eu olhei para ele, eu falei, não, eu estava aqui, estava brincando. Aí eu falei para ele assim, eu muito firme, e eu acho que foi isso, assim, que até assustou o rapaz que estava acompanhando meu pai. Eu olhei muito firme assim, não, eu estava brincando aqui com o menino, eu estava brincando, eu tentei ir atrás de vocês, até, mas não tinha como, eu fiquei entretida aqui brincando. Aí o rapaz falou assim, mas brincando o quê? Você estava brincando como aqui? Eu falei, não, eu estava brincando numa roda gigante amarela. Vocês desmontaram a roda? Porque assim, a minha cabeça não conseguia processar a mudança repentina de cenário, né? Por mais assim que eu fosse uma criança no presente momento, eu não estava conseguindo processar a mudança radical de cenário. E o rapaz falou que realmente eles tinham a roda gigante, porém eles não haviam montado a roda gigante porque era o primeiro dia de exposição e não tinha dado tempo deles terminarem de montar o resto dos brinquedos. E eu estava descalço, né? Como eu havia dito para vocês, a gente tirou os sapatos para brincar e eu estava descalço. Aí ele falou, meu pai perguntou, cadê seu sapato, tudo? Eu falei, eu devo ter perdido, não sei o quê. E o rapaz despediu da gente e seguiu, né? Foi embora. Aí a gente ouviu um grito, o rapaz chamando, falou, olha, tá aqui o sapato da sua filha. E o sapato estava dentro de uma gaiola dessa roda gigante. Estava dentro da gaiola da roda gigante, que estava desmontada. E ao longo da minha vida inteira, eu sempre me questionei sobre isso que aconteceu, porque mesmo que eu era criança, aquilo foi de fato estranho. Aquilo me causou uma certa preocupação, um estranhamento, porque foi algo que eu nunca encontrei explicação. E eu contava para minha mãe, eu contava para meus irmãos, e minha família é muito cristã, sempre achavam que eu estava delirando, que foi um trauma. Caçaram várias explicações lógicas para essa situação. Chegou um momento que eu simplesmente parei de falar desse ocorrido. Eu parei de me abrir, de contar os detalhes, de lembrar dos momentos que eu vivia ali, que foram muito bons, apesar de muito estranhos. Eu parei de falar, porque eu realmente percebi que não adiantava. Quem leu O Pequeno Príncipe, chega um momento que ele deixa de mostrar a jiboia que engoliu um elefante. Eu fiz igual. E passou-se o tempo, mas eu sempre me lembrava, mesmo o tempo passando, os anos passando, eu me lembrava perfeitamente. É estranho que parte das minhas lembranças da infância eu esqueci. Eu lembro bem rasamente, assim, das coisas que eu vivi, das diversões que eu tive, das vezes que eu fui nessa exposição. Porém, esse dia, esse momento fica claro. Eu consigo lembrar, eu consigo até sentir o cheiro dos doces, da pipoca, churros. Eu consigo até lembrar perfeitamente, né, a lembrança olfativa daquele momento. Eu não consigo esquecer. E o tempo foi passando e quando eu encontrava alguma pessoa que parecia ser mais aberta para esses assuntos, eu comentava, a pessoa até chegava a debater comigo, tudo. E foi quando eu comecei o Clube do Terror. O Clube do Terror, ele nasceu com esse intuito, de encontrar pessoas incompreendidas, sabe? Pessoas que passaram por muitas coisas, mas que não encontram um grupo ou amigos que dividem das mesmas opiniões ou que acreditam nela. E eu costumo dizer que o Clube do Terror ajudou muito nesse entendimento sobre as coisas que aconteceram comigo ao longo de todos esses anos. Eu conheci pessoas que tinham experiências mais ricas, mais claras. Pessoas vieram até mim
desabafaram sobre coisas que aconteceram com elas e que elas foram extremamente repreendidas pelos pais, pelos amigos ou pela própria religião. Então, eu costumo dizer que aqui é um ambiente muito aberto, muito amplo, né? Desde que haja respeito, aqui a gente pode discordar ou concordar com o que o amigo diz. Bom, pessoal, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você, assim como eu, passou por uma experiência parecida, deixa aqui no comentário. Vou adorar saber a sua história. Se você entende mais do que eu sobre os 7 além, se você pode contribuir para esse diálogo, para esse debate, também comente aqui. Se você é novo, se inscreva no nosso canal. E é isso, pessoal. Tenha uma boa semana e nos vemos no próximo vídeo.